Então, ontem a gente parou, a gente tinha feito, se não me falha a memória, você lembra qual foi a última coisa que a gente fez, não? Mas eu acho que foi a exclusão, não foi? Deixa eu ver se, talvez o editor aqui nos deu uma dica. Foi a mensagem de erro, lembrei. A mensagem de erro que a gente fez para quando tem problema de validação. Então, se a gente vier aqui, por exemplo, tentar cadastrar uma nova manicure, lembrando que essa primeira requisição acaba ficando mais lenta mesmo por causa do cache do Twig e pelo fato de a gente estar no Windows, né? Então vou botar aqui simplesmente A e A. Ele tem que dar um erro. E ele de fato deu um erro. Só que esse erro, ele não é um erro amigável, né? Ele não explica o que foi que aconteceu. Então a gente vai fazer algumas coisinhas hoje. Deixa eu só pegar ali para a gente não se perder. Porque tinha uma outra coisa que eu ia ver com vocês aqui. Deixa eu ver aqui. Eu não expliquei isso para vocês ontem. Eu acho que foi por causa da questão do. ah, Qual é o nome daquele negócio que eu falei que eu ia falar com vocês? Serialização e deserialização. Beleza? Então o que acontece? A gente tem algumas formas de serializar e deserializar é, informações, vamos dizer assim, né? Pensa o seguinte: se eu tenho um array e eu quero passar esse array para outro sistema, será que uma aplicação em Python entende o array do PHP? Joga no chat o que vocês acham. Você acha que, por exemplo, o Java entende o array do PHP? O PHP entende o array do C Sharp? Vocês acham que entende? Joga aí pra gente ver se você. Como é que vocês estão. Deixa eu até abrir o chat aqui, que eu tô pedindo pra vocês jogarem, eu nem tô com o chat aberto. Deixa eu abrir aqui. Então, assim, a gente precisa de uma forma comum para comunicar de uma ponta a outra. É, Normalmente, não somente isso, mas a gente tem algumas formas de fazer isso. Hoje em dia, a parte mais comum de comunicar diferentes sistemas é via JSON. Mas a gente pode fazer isso via XML, via YAML, via uma série de outros formatos. Só que dentro da própria aplicação PHP, a gente pode fazer algumas coisinhas interessantes. Como, por exemplo, a serialização e a deserialização. Então vamos fazer o seguinte, ó. Quando a gente gera um erro, esse erro está sendo gerado aqui no nosso controller. No esqueminha que eu fiz aqui para passar para vocês, eu tinha até esquematizado a gente fazer um service para mover essa parte de validação lá para o service para deixar o controller ainda mais enxuto. Mas eu vou pular essa parte, porque a gente tem algumas coisinhas ainda para a gente fazer e eu tô com medo de não dar tempo da gente concluir. Então eu vou pular essa parte e depois eu faço uma postagem, um vídeo, alguma coisa explicando para vocês como é que é. Ou então a gente marca outro dia aqui uma live qualquer aleatória e a gente vê como é que a gente pode melhorar esse sistema, beleza? Então nesse momento aqui, ó, a gente tem essas regras de validação. E a gente viu ontem que a gente criou essa classezinha de suporte, né, tipo um helper pra gente, para validar isso e isso devolve pra gente um array com todos os erros. O grande lance é que a gente simplesmente fez uma validação muito simples aqui. A gente disse, cara, se esse array de erros não estiver vazio, eu vou considerar. Se ele não está vazio, significa que ele tem mensagem, que ele tem erro, né? Então eu vou gerar essa mensagem de erro aqui genérica, padrão, chumbada, e vou redirecionar o cara lá para a tela de cadastro. Do contrário, significa que não houve erro, aí eu sigo com o processo de gravação, eu gero log, faço tudo aquilo ali que eu preciso. Vamos nesse momento desconsiderar o fato de que esse controle está com um pouquinho de responsabilidade demais, né? Ele está relativamente enxuto, mas tem algumas coisinhas que não deveria ser uma responsabilidade dele, mas a gente pode enxugar isso num outro momento, certo? O meu ponto-chave é nesse momento aqui, porque eu simplesmente passo para lá essa mensagem, só que eu não digo o que aconteceu. E nesse carinha aqui, ó, vamos até fazer um testezinho aqui, eu vou dar um DD nesses erros e vou tentar fazer novamente o processo de gravação. Vou botar aqui A, A. Opa, cliquei esse no cancelar sem querer, me perdoe. A, porque tá meio cinzinho aqui, ficou meio. Vou ter que melhorar isso aqui. Então cliquei aqui em salvar. E ele trouxe isso aqui para mim, ó. Como a gente só colocou validação para esses dois caras, ele disse o seguinte, ó, cara. O campo nome deve ter entre 3 e 100 caracteres. E o campo telefone também deve ter entre 10 e 100 caracteres. Beleza, então a gente já viu que
de fato ele está validando e está gerando a mensagem. Só que eu preciso passar essa mensagem lá para outra tela. E se eu chegar aqui e fizer isso aqui, ó, erros, perceba que ele acusa aqui um problema. Ele diz o que pra gente aqui, ó? Deveria ser string, mas a gente passou um array. Aí é que está o grande lance. Eu preciso de alguma forma converter isso para outro formato que eu possa passar adiante. Eu poderia passar isso por JSON. O PHP tem essa possibilidade de vir aqui e fazer o seguinte, ó, JSON encode, passo ali o array que ele vai converter isso para JSON para mim. E o JSON é uma string. Inclusive, não há problema algum em fazer dessa forma. Só que para a gente se habituar um pouquinho mais com outras formas de fazer, eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou vir aqui e vou dizer o seguinte, ó. Opa. Serialize erros. Ou seja, eu quero passar um objeto serializado para outra, para outra tela, então eu vou fazer isso por meio das variáveis de seção que a gente configurou na aula de ontem. Por que isso aqui é interessante? Para esse exemplo não faria a menor diferença se eu colocasse em JSON. Só que se fosse um objeto que tivesse método, tivesse tudo mais, eu conseguiria mandar isso de forma serializada e na outra ponta eu faria uma deserialização. Com isso eu poderia inclusive aproveitar os métodos. Nesse caso aqui não faria diferença se fosse JSON. Então, para ficar um pouquinho diferente, porque eu posso ter erros do banco de dados ou qualquer outro tipo de erro, eu vou dizer que isso aqui não vai ser simplesmente um erro. A gente tem um padrão que, inclusive, no Laravel é esse padrão, que é o error bag, que é como se fosse um saco de erro, uma sacola de erro, né? Então, todos os erros vão ficar dentro dessa sacola e aí eu mando essa sacola lá para o outro lado, beleza? Lembrando que isso aqui, na aula de ontem a gente configurou, ele basicamente vai salvar isso aqui, ó, a mensagem aqui e o tipo aqui, numa variável de seção. Então aqui, o tipo vai ser error bag e os dados vão ser esse serialize aqui, que vai ser simplesmente uma string, beleza? Então, como eu estou jogando isso para outra tela, qual é a próxima tela? A tela cadastrar. A gente já viu ontem, inclusive, que o barra cadastrar aponta para esse método aqui. Lá na rota, ele aponta para o método exibir form. Então, só para a gente poder ver se está funcionando, eu vou fazer aqui ó, um flash message, beleza? Vou fazer esse DD no flash message. Vou novamente recarregar a página. A gente viu também ontem que quando eu recarrego, na realidade eu estou pedindo para o Chrome refazer a última requisição. Então eu vou fazer aqui. E olha o formato que veio para a gente. Isso aqui é objeto serializado. Beleza? Só que eu não posso pegar isso aqui e exibir, porque a pessoa não vai entender nada. Então eu preciso receber isso aqui e fazer o processo inverso, que é a deserialização. Então a gente vai fazer aqui, ó. Lá no nesse ponto aqui, eu vou dizer o seguinte, cara, eu vou ter aqui um error bag que vai ser cadê não, não é você não. Um unserialize de quem? Do nosso flash message, beleza? Só que se eu fizer do flash message, ele vai dizer o seguinte, cara, eu não vou deserializar esse cara, porque esse cara aqui é o retorno do get. E o retorno do get é o quê? A nossa variável de seção. Eu, na verdade, a única coisa que está serializada não é tudo isso aqui. É somente essa chave. Então tem que vir aqui e dizer o seguinte, ó. Dentro do meu flash message, eu tenho um campo aqui, ó, que é o quê? O meu mensagem. Deixa eu só ver se é mensagem mesmo. Como foi que botei? Mensagem, beleza. Então eu vou chegar aqui, ó, mensagem. E agora eu vou dar um DD nesse error bag. Beleza? Vamos fazer de novo. Opa, tem que voltar aqui. Ah, na verdade é porque eu botei isso aqui. Deixa eu comentar isso aqui. Vou recarregar a página. Agora eu vou descomentar, porque na próxima requisição ele vai passar por aqui. E vai dizer o seguinte, ó, vamos lá. Estou sendo muito agoniado. Ele tem que primeiro carregar o formulário. Cadê aqui? Tentativa de acessar, tal. Beleza. Deixa eu comentar esse cara aqui também.
Depois eu vou explicar para vocês porque que deu aquele erro, aquela tentativa ali. Então, quando eu vim aqui preencher e disparar, ele vai bater naquele método e vai redirecionar para o método anterior. Então agora eu posso descomentar esse cara aqui. Vamos lá, executar. E olha o que ele trouxe para mim aqui. A mesma coisa que a gente tinha na outra tela. Só que perceba que ele está em outra tela. Quem está jogando isso na tela para mim agora é esse método exibir form. Então o que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, esse flash mensagem, ele pode não existir, como estava acontecendo ali, né? Se eu tentar carregar a página diretamente, ó, diz o seguinte, ó. Você está tentando acessar um valor, né, de um array, só que na verdade foi informado como nulo, né? Esse cara aqui é nulo. Então vou dizer o seguinte, cara, se for nulo, considere que isso aqui é simplesmente uma string vazia. E aí ele para de dar erro. Isso aqui é como se fosse um fallback, certo? O que é que o PHP está dizendo aqui? Se esse cara tiver algum valor associado a ele, pegue esse valor associado a ele e devolva por unserialize. Do contrário, devolva uma string vazia. E aqui eu faço o quê? Passo essa error bag aqui, ó. Error bag. Beleza? Então vim aqui, recarregar a página, tudo belezinha. Vou vir aqui. Lembrando que somente isso não vai exibir o erro ali, ó. Perceba que ele passou direto. O que é que eu vou fazer agora? Vou dizer, cara, no meu manicure form, inclusive ele está aqui, eu tenho que ter uma regra para o error bag. Perceba que ele já percebeu e já colocou aqui, ó. Se error bag não estiver vazio, eu vou imprimir alguma coisa. Só que inicialmente ele mandou imprimir o error bag, mas a gente viu que o error bag é um array. Então ele está falando, ó, vamos fazer melhor, vamos fazer um for percorrendo cada item desse array. Então fiz dessa forma aqui. Só que isso aqui vai gerar várias informações coladas uma na outra, porque a gente não colocou nada para formatar isso. Então o que a gente vai fazer aqui? Vou colocar aqui o L. E aqui dentro eu vou colocar um LI. Beleza? Então vamos ver como é que vai se comportar agora. Vou colocar aqui A e A. Vou clicar aqui, ó. Ele está dando aqui que é uma array to string conversion, ou seja, se a gente vier aqui novamente, eu acho bem legal quando acontece esses erros, como eu falei. Se fosse numa aula gravada, o que a gente ia fazer? Ia pegar, editar, cortar, fazer com que não acontecesse o erro, para o vídeo ser mais curto. Mas como é ao vivo, eu não tenho como editar ao vivo, né? Então é importante que aconteça esses erros para você saber, pô, quando eu estiver fazendo, se acontecer comigo, o que é que eu faço para resolver? Então se eu vim aqui novamente, ó, vou dar um DD nesse error bag aqui, e vou refazer o processo. Vou vir aqui, ó. Na verdade, toda vez que a gente faz o DD, ele gera o dump dos dados e mata a página. Então eu não posso fazer isso enquanto eu estou carregando a página. Então fazer aqui, vou preencher o formulário novamente, A e A. E agora que eu vou disparar, eu venho aqui e descomento. Lembrando que se eu estivesse fazendo com o Xdebug, eu não precisaria ficar fazendo isso. Então disparei aqui, ó. E o grande lance é esse aqui, ó. O nosso array, deixa eu tirar esse cara daqui. O nosso array de erros, ele foi percorrido aqui, ó. Então, cada item do error bag vai cair nesse cara aqui. Então, esse cara aqui é o quê? Também um array. Então, vou dizer o seguinte, cara, se ele também é um array, eu quero pegar, por exemplo, somente a posição 0 dele. Será que eu consigo fazer isso? Vamos lá recarregar. E vamos fazer mais uma vez esse cara aqui, ó. A e A. Disparei. E ele não exibiu. E por que ele não exibiu? Vamos novamente aqui, ó. Tentar desfazer aqui. Na verdade, ele vem aqui. E eu vou deixar que vocês cheguem à conclusão do porquê, mesmo sendo um array, aquilo ali não funcionou.
Mal, esqueci de botar aqui. A e A. Vou fazer isso aqui. Vamos lá. Por que esse cara aqui, ó... Botar esse cara aqui. Quando eu fiz... Deixa eu tirar isso daqui. Quando eu fiz isso daqui não funcionou. Pensem um pouquinho. O error bag vai receber, vamos aqui de novo, esse array daqui de fora, que tem duas posições. Ele vai percorrer e esse elemento aqui, a cada volta, a cada iteração, ele vai receber um dos elementos. Ele vai receber esse elemento em um momento, esse elemento no outro momento. E eu estou mandando ele pegar a primeira posição. Por que não está conseguindo? Ele ainda é um array. Só que eu estou mandando ele pegar... Ah, você disse que depois que pega a primeira posição ainda é um array. Não, não é isso. Porque na verdade seria se eu tivesse colocado aqui como eu posso dizer assim? Por exemplo, aqui. Ó. Quando eu faço a primeira volta, ele pega esse cara aqui. Ele é um array. Então, teoricamente, eu poderia pegar esse cara aqui. O problema é que esse array daqui de dentro, ele é um array associativo. Ele não tem um índice zero, ele tem um índice nome. Então, o problema todo é esse. Se eu vier aqui, ó, eu posso vir assim, cara, o que eu quero pegar aqui é a chave nome desse array. Sacou? Então, vou tentar fazer aqui, ó, mais uma vez. Vou botar aqui A e A. E ele pegou aqui, ó. O nome deve ter entre 3 e 100 caracteres. Beleza? Só que nesse caso aqui, ele só tá pegando a primeira posição, né? Não é isso? Porque a gente viu que a gente tinha ali tanto o nome quanto o e-mail. Então isso é um problema. Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Sabe o que a gente pode fazer aqui para melhorar esse cara? Deixa eu voltar aqui e vamos ver como é que ele tava ali. Né? Antes de salvar, vamos... Ah, não dá pra fazer aqui. Vou fazer aqui um A e A. E a gente tem esses caras aqui, ó. Nome e telefone. Então a gente pode fazer o seguinte aqui, ó. Se não me falha a memória, acho que a gente pode pegar também aqui o que. Deixa eu ver se é desse jeito aqui. Antes de fazer isso, eu só vim aqui no for tweak. Porque de fato eu não lembro, vou ter que olhar na documentação. Tá. Tem aqui um exemplo. É isso mesmo aqui, ó, do jeito que eu fiz ali. Ó. Só que não precisa desse cara aqui. E na verdade a chave vem na frente. Então a chave e o erro. Então seria algo mais ou menos assim. E eu posso vir aqui e passar a chave aqui dentro. Vamos ver se assim funciona? Vamos lá mais uma vez. Vou recarregar aqui. Obviamente tirar esse cara daqui. E vamos tentar aqui mais uma vez. Agora ele viu com as duas mensagens. O campo nome deve ter de 3 tal, o campo nome tal. Apareceu aqui nome e nome, provavelmente quando a gente criou aqui nosso controlador, no momento da validação, a gente colocou aqui, ó, o campo nome. Então teria que ser o campo telefone. Vamos lá ver se corrige. A. E agora ficou certinho. Beleza? Entenderam ali a questão do array? Por isso que assim, ó, quando vocês estão na faculdade, uma das coisas que a gente bate bastante na tecla é sobre manipulação de array. E em alguns momentos a gente tem algumas atividades que a gente bota ali de array dentro de array e tal. Vocês ficam chateados, vocês ficam com raiva, vocês não querem fazer. Mas é por causa desse tipo de coisa. Às vezes a gente precisa ter array dentro de array, lista dentro de lista, dicionário, dependendo da linguagem, dentro de dicionário e tal. Então a gente precisa saber como percorrer esses caras. Se vocês conseguirem entender o que aconteceu ali, se quiser eu repito. Certo? Mas basicamente foi uma manipulação. A gente fez uma iteração em cima de um array
e dentro do outro array a gente tentou pegar as informações que estavam ali. Beleza? E aí? Posso seguir? Ou ficou tranquilo aqui? Beleza. Então a gente já viu também que se a gente passar os dados reais aqui, de fato ele vai gravar. Então ele está tanto gravando aqui, só que ele direciona para uma tela, quanto quando dá erro, ele mantém na mesma tela. Uma coisa que eu vou deixar para vocês pesquisarem como fazer, que é relativamente simples, mas como vocês fazer, é como manter esse formulário aqui preenchido caso venha erro. Quem já trabalha com Laravel tem uma ideia mais ou menos de como fazer, mas fica a dica para vocês. Lembrando que na realidade a gente pode colocar validações no front para evitar isso. Mas num caso extremo de a pessoa conseguir bypassar, a gente poder deixar isso aqui. O que nem faz sentido, porque se ele está tentando bypassar, a gente não tem que facilitar a vida dele, a gente tem que dificultar, na verdade. Beleza? Então vamos lá. Feito isso aqui, deixa eu ver o que eu programei aqui para as próximas atividades aqui. Então, essa parte de validação a gente já concluiu. Deixa eu colocar uma corzinha diferente aqui. Flash Message a gente também já fez. A refatoração eu não vou fazer por agora. A parte de busca de registro, que é legal. Deixa eu ver aqui. Certo. Vamos fazer o seguinte, ó. Quando a gente vem aqui, ó, eu posso preencher esse cara aqui. Por exemplo, botar aqui Maria. Se eu clicar em buscar, ele não está fazendo nada. Nem limpar, nem buscar está fazendo nada, porque o nosso layout foi feito inicialmente pensando no JavaScript e a gente já mexeu em meio mundo de coisa aqui. Então vamos fazer o seguinte. Lá no nosso index, no index da manicure que a gente trouxe para cá, a gente tem aqui nova manicure e a gente tem esse formulário de busca aqui que a gente até fechou ele, colapsou ele só para a gente poder ganhar um pouquinho de espaço. Então nesse cara aqui, ó, perceba que eu tenho aqui as informações, mas eu não tenho o formulário propriamente dito. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é isso, é transformar isso aqui num formulário. Eu poderia fazer, deixa eu ver aqui, vou colocar aqui fora o nosso for. For. Então esse cara aqui, eu estou dizendo que eu vou mandar para /buscar. Só que no nosso caso eu acho que a gente nem precisa mandar para outra tela, a gente pode manter na mesma tela. E aqui embaixo eu vou fechar meu formulário. Então vou manter na mesma tela por enquanto. E o método vai ser get mesmo. Por que get? Porque eu preciso passar as informações na URL. E qual é essa informação que eu preciso passar na URL? A palavra-chave que eu quero utilizar. Então eu tenho um campinho aqui de entrada de dados, que é esse input aqui. Ele tem esse ID que pra gente é desnecessário, mas eu vou ter que ter um name, né? Então ele já sugeriu ali o nosso name, que ele chamou aqui de search, mas eu podia chamar de palavra-chave, de qualquer coisa. Eu vou manter search mesmo, mas a gente pode, na aplicação real, se preocupar melhor em como passar essa palavra aqui. O Google, por exemplo, eu acho que ele passa como só que, ele passa uma letrinha só. Então cada software pode trabalhar de um jeito específico. Então, beleza. Isso aqui é inútil para a gente também nesse exemplo. Então, vamos tirar esse cara daqui. E vamos tirar mais o que? Que ele está sugerindo que a gente tire esse um clique também desse botão. Vou tirar também. Esse botão vai ter que ter um tipo, que nesse caso vai ser submit. Beleza? E esse outro aqui vai ser um tipo reset. Beleza. Então vamos testar esses caras agora. Recarregar aqui a página. Vou buscar aqui por Maria. Mandei aqui e perceba que ele botou aqui algum search Maria aqui em cima. Até aqui nada de PHP, HTML puro, certo? Se eu tivesse colocado aqui Paulo, por exemplo, poderia ter limpado aqui, simplesmente clicado no botão limpar por causa do reset do formulário, beleza? Então, o que eu quero fazer agora? Eu quero poder, lá no meu controlador, receber essa informação aqui, Maria. Então, o que a gente vai fazer? Vou vir aqui e lá no meu controlador,
no meu método index, que é quem lista todo mundo, eu vou dizer, cara, aqui eu estou buscando todas as manicures. Eu quero, na verdade, buscar só algumas delas em alguns momentos. Ou seja, se eu tiver aquela palavra-chave ali, search, na URL, eu quero pegar somente o que eu passar ali, senão eu quero pegar todo mundo. Então o que eu vou fazer? Eu vou dizer, cara, ou melhor, bota busca. Busca é igual a, nesse caso vai ser o nosso request. Então, opa, request, get query params. Esses carinhas que a gente passa aqui em cima, algumas linguagens de programação chamam de query string, outras chamam de query params, outras chamam até de query. Esqueci agora o termo, mas assim, a maioria chama de ou query string ou query params. Por exemplo, o JavaScript chama de query params. Esse framework aqui de rota do Route ele chama de query params, mas o padrão a gente pode ser tanto query string como query params. Então, dessas query params, eu quero somente o search. Se você estivesse trabalhando com PHP puro, agora você podia utilizar aquele $_get. Mas aquele cara ali tem alguns probleminhas, né? Que a gente não vai abordar aqui agora. Eu acho que no texto que eu coloquei lá, acho que explica isso. Se não, depois vocês me sinalizam no WhatsApp que eu explico melhor sobre isso. Questão de segurança. Mas a gente vai utilizar esse search aqui. Então, basicamente, eu digo o seguinte, ó. Possa ser que ele exista, aí eu pego ele. Se ele não existir, eu quero não trazer nada. Então, esse busca não vai receber nada. Então, vou fazer o seguinte. Ao invés de dar um dump and die, né, que é o DD, eu vou só dar um dump para que a gente possa não travar a página. Né? A gente viu ali que ficou travando várias vezes a página, então vou botar só um dump aqui. Com um dump, olha que interessante. Vou carregar a página sem passar isso aqui. Então, ele acabou estourando esse erro porque a página mandou um conteúdo HTML, né, antes dos headers, porque quem monta esses headers é o Twig, né? Então, na verdade, o Twig junto com o HTTP Handler, né? Então, esse cara aqui estourou esse erro por causa disso. Mas aqui, ó, buscar tá vazio. Se eu colocar aqui um search recebe Maria, apareceu aqui, ó, Maria pra gente. Então a gente tá conseguindo pegar essa informação. Beleza. Então vamos tirar esse dump daqui. E vamos fazer o seguinte. Eu tenho esse método aqui, obter todas. Então eu posso ir lá nele e dizer o seguinte, cara, eu vou ter um outro método também. Ó, ele já apareceu aqui, obter todas com filtro. O que, é que esse método faz aqui? Ele recebe uma string com a busca que eu estou querendo fazer. Perceba que o restante é muito parecido com o de cima, né? Só que ele diz o seguinte, ó. Selecione tudo a partir da tabela. Uma coisa também interessante para a gente aqui. Quando a gente está trabalhando com otimização, não é uma boa ideia trazer tudo, né? Como o nosso exemplo aqui é bem pequenininho, não tem problema trazer tudo. O ideal é que você traga somente o que você vai usar no tratamento dos seus dados ou na exibição na tela. Então aqui, ó, selecione tudo, todas as colunas, a partir da tabela que eu informei lá em cima, onde nome, like, busca, telefone, like, busca, ou especialidade, like, busca. Né? Alguma coisa aqui tem que casar com o que foi informado na busca. Só que esse dois ponto busca é só um coringa. Quando a gente está escrevendo SQL direto, a gente não se preocupa com esses coringas. Mas a gente tem um problema seríssimo em todas as linguagens de programação chamado SQL Injection. Então, se eu simplesmente deixasse ali, recebesse o dado e concatenasse diretamente ali, a pessoa poderia manipular o meu SQL. Então, para evitar isso, a gente utiliza esses coringas aqui, porque o ORM, juntamente com o banco de dados, vai saber como tratar isso de uma maneira segura. Né? Então, depois que a gente passa esses coringas aqui, eu digo, ó, cara, defina agora um parâmetro para substituir o coringa. E esse parâmetro é o que? Esse cara aqui, ó. O meu coringa vai ser o busca, ele casa com isso aqui, esse dois pontos busca, não preciso colocar os dois pontos.
e tem que casar com essa informação aqui, que é o quê? O dólar, ou melhor, o percente é que eu quero que algo que comece ou que termine, ou seja, tenha parte do texto, tenha essa palavra que foi buscada ali. Eu tô achando que a transmissão caiu. Só me confirmem aqui. Acho que caiu. Então, beleza. Então, basicamente, o que aconteceu aqui antes da, tela, da transmissão cair. A gente tinha explicado que eu estou buscando todas as colunas da tabela atual, onde nome case com busca, telefone case com busca ou especialidade case com busca. E aí eu tenho que definir esse set parameter aqui para que eu evite SQL injection. Então, eu recebo aqui e digo o seguinte, cara, procura lá nos coringas que eu passei um coringa chamado busca. Onde você encontrar ele, substitua por isso aqui. Mas substitua somente ali. Então não é a concatenação normal daquelas que a gente pega um texto, junta com outro e acabou. Então isso aqui acaba sendo mais seguro. Na sequência, execute a query e devolva um array associativo para mim com o que você encontrar. Beleza? Então beleza, fiz isso aqui. Tenho dois métodos agora, um para trazer todo mundo e um para trazer somente o que foi filtrado. Vou vir aqui, poderia dar um nome melhor. A IA que sugeriu aquele nome, depois a gente pode ver como é que a gente pode melhorar isso. E eu posso dizer o seguinte, cara, se busca estiver vazio, né, tiver empty, o que eu faço ali com ele? Eu vou pegar todas as manicures. Ou como o padrão é esse, a gente pode fazer o contrário, né? Pode fazer o seguinte, cara, o padrão vai ser esse, então quando busca não estiver vazio, ou seja, quando não estiver vazio significa que a pessoa buscou alguma coisa. Aí eu passo uma informação diferente, aqui não vai ser obter todas, vai ser o quê? Obter todas com filtro. Só que se eu fizer desse jeito, eu ia fazer as duas coisas, né? Então, o que eu faço? Se não, vim por de cá. Vamos testar esse cara aqui para ver se ele está funcionando. Então, inicialmente eu vou trazer sem nada. Beleza. Vou vir aqui e vou buscar pela Maria. Vou buscar. E tá o seguinte para mim aqui, ó. Obter todas com filtro. O método é não definido, né? Vamos ver se eu digitei o nome correto aqui. O método é público. Ele está dentro de Base Model. É público. Será? Aquele mesmo probleminha. O arquivo não está salvo. Beleza? Só confirmando a pergunta de vocês, sim, eu tinha parado a gravação, mas eu retomei. Então, a menos que crache o arquivo, espero que não crache, porque acho que foi ontem, ontem deu esse problema, não crashou. Mas vamos lá. Então, assim, era só porque eu não tinha salvo o arquivo, então ele ainda não estava com a versão atualizada. Salvei agora. Vou novamente aqui. E ó, perceba que ele, ó. Óbvio, a gente poderia melhorar essa mensagem, porque nenhuma manicure cadastrada fica complicado. Eu poderia colocar ali que nenhuma manicure foi encontrada, algo do tipo. Mas esses ajustes finos, eu vou querer que vocês façam isso. Porque, como eu falei, é uma bobagem comparado ao que a gente está fazendo aqui. Eu tenho certeza que vocês conseguem fazer. E se não conseguirem, joga aqui no Discord que a gente faz junto. Joga lá no WhatsApp que a gente vai se ajudando, beleza? Então, novamente, vou vir aqui tirar esse cara daqui de cima. Ele traz todo mundo. Vamos fazer um teste. Eu vou jogar aqui, ó, Vanessa. Vamos ver se ele consegue encontrar uma Vanessa pra gente. E ó, ele encontrou a Vanessa. Vamos fazer diferente. Eu quero todo mundo que tenha a palavra unha na especialidade. Então vim aqui, ele encontrou essas duas aqui, a Vanessa e a Daniela. Então perceba que trabalhar com busca também é super tranquilo, né? Uma outra coisa que eu vou deixar um pouquinho para frente para a gente poder não penalizar outras coisas extremamente importantes para a gente é a paginação. Mas como eu falei, tudo isso em algum momento a gente vai fazer. Nem que seja numa live ou nem que seja num vídeo que eu gravo aqui sozinho e subo para vocês. Porque eu quero agora começar a mexer com a parte de autenticação. Deixa eu só ver se eu não coloquei nada tão igualmente importante aqui antes. Tá, tem um detalhe aqui antes. Que é o seguinte.
a gente viu que a gente pode deletar, né? A gente, por exemplo, se a gente quiser deletar esse cara aqui, eu posso vir aqui deletar. Mas a gente viu ontem que essa forma que a gente fez essa deleção tá extremamente insegura e permite diversos tipos de ataque. A gente até viu como utilizar um arquivo simples de HTML para poder hackear nosso sistema. Então a gente vai melhorar isso aqui agora. Então o que a gente vai fazer aqui? No nosso index, a gente tem aqui embaixo o nosso editar e o nosso excluir. Só que ambos estão como get. O editar não tem problema estar como get, mas o excluir ele acaba se tornando um problema para a gente. Então como é que a gente vai fazer aqui? Ó? Eu posso de N formas fazer isso, mas uma das formas que eu posso fazer, até para ganhar um pouquinho de velocidade, eu vou copiar daqui do... Vou jogar para cá, só para a gente ver como é que faz. É só porque tem um formuláriozinho aqui para não ficar chato aqui copiando e colando, ou digitando. Vou aqui. Então vamos esquecer essa parte de baixo aqui por enquanto. Então basicamente foi o que eu fiz aqui. Ó. Ontem a gente fez com um link a normal do HTML chamando excluir manicure ID. Agora eu estou criando um formulário passando post e... Opa, cliquei sem querer, que foi mal. Post, excluir e passando o mesmo ID. Ou seja, eu estou chamando a mesma rota, só que de forma diferente. Uma eu estava chamando como get e agora estou chamando como post. Aí você fala, pô Paulo, mas segundo eu estudei no HTTP, quando eu quero apagar algo, não deveria ser post, deveria ser delete. Só que a gente viu que existe uma limitação no HTML, que o HTML somente trabalha com get e post. Ah, Paulo, mas eu consigo fazer com JavaScript. Eu sei, só que a gente está falando de HTML. Então o HTML só tem essas duas possibilidades, ou trabalhar com get ou trabalhar com post. Então para evitar isso, a gente vai criar aqui uma técnica chamada Method Override. Ou seja, eu vou pegar o método padrão, que é o post, e vou, em algum local de nossa aplicação aqui, substituir pelo delete. Só que para fazer isso, eu crio um campo oculto, o Laravel também faz isso, todo framework na verdade faz isso, que é uma limitação do HTML. Então a gente vai criar um campo aqui do tipo hidden, ou seja, escondido. O nome dele vai ser underline method, poderia ser qualquer coisa, mas por padrão a gente utiliza underline method. E no value dele a gente passa o método que a gente quer substituir, que seria o delete. E isso por si só não vai resolver o problema, mas a gente vai ter uma outra técnica daqui a pouquinho para poder resolver isso. E aí eu coloquei aqui um botão tal. Para ficar igual, né? Eu vou copiar essa classezinha aqui, só para a gente poder não ter variações visuais, certo? Aqui tem, no nosso caso aqui tem o ícone de delete, aqui tem o ícone de beleza e o excluir. Show. Então aqui eu já posso tirar esse botão daqui. Então vamos lá para o nosso formulário. Vou recarregar a página e continua aqui. A única diferença que teve aqui foi de altura. Em algum momento aqui eu devo ter feito alguma coisinha, mas depois eu faço esse ajuste aqui de altura só para compatibilizar os dois. Basicamente seria colocar aqui um H com um tamanho específico aqui para cada um deles, mas depois a gente faz isso aqui para não perder tempo com firulas visuais, certo? Então se eu colocar aqui, por exemplo, em excluir, vou pegar aqui, por exemplo, a Daniela. Perceba que ele ainda assim chama o excluir 7, mas ele dá aquele erro que a gente já teve, que foi o 405, né? Method not allowed. Por quê? A gente está tentando acessar a rota por post, sendo que a rota é get. Então vamos vir aqui na rota, config routes, e dizer o seguinte, cara, esse cara aqui não deveria ser get, deveria ser delete. Só que isso não resolve. Se eu vier aqui ó, e recarregar a página, ou seja, solicitar que ele faça a requisição novamente, continua dando method not allowed, porque eu estou mandando como post. A gente precisa, em outra parte da aplicação, dizer, cara, quando for post, se existir o underline method, considera ele ao invés de considerar o post. Então posso vir aqui no meu arquivo index, que é quem é como se fosse o nosso bootstrap. A gente poderia ir
poderia e deveria mover parte da loja que está aqui para outros arquivos, mas como a gente está tentando ao máximo manter as coisas simples, a gente vai deixar desse jeito. Então a gente tem aqui o seguinte: eu posso dizer, cara, se eu tiver um método push, ou seja, o meu request, request method foi igual a push, eu vou dizer o seguinte, que o meu passat vai ser aqui, né? E vou dizer que o meu método que eu estou recebendo ali tem que ser delete, certo? Ele vai substituir aqui por delete. Deixa eu vir aqui. Fazer o seguinte, vamos lá. Só que esse cara pode não existir, porque nem sempre ele existe. Então vou fazer o seguinte, ó. Fazer um pouquinho diferente aqui. Se. Agora ele identificou melhor. Se. Vixe, tá uma insistência aqui da IA, né? Tô tentando fazer as coisas com você e já tá insistindo, né? Então, se esse passage que eu coloquei aqui, ele existir, ou ele for. Cadê, na verdade, é o seguinte. Eu passage underline method. Então, se esse passage method existir, vou ver aqui se tá ok. Beleza. Se esse passage method existir, aí eu vou dizer o seguinte: eu vou dizer que na minha requisição, o que vier como method não vai ser mais push, vai ser delete. Só que, vamos lá. Se eu fizer desse jeito aqui, resolve? Até resolve. Só que ele sempre vai considerar que é delete. E eu quero fazer isso também para put, para patch. Então, esse jeito aqui limita a sempre ser delete. Eu não quero isso. Então, eu vou botar aqui que eu quero um str to upper e dizer que eu quero receber o que for passado aqui no method. E esse valor sim vai ser utilizado como o meu novo method. Então vamos ver se assim funciona, certo? Vamos lá no nosso navegador e vamos recarregar a página. Ele passou, só que ele está dizendo que essa variável request não existe, porque a gente só define ela um pouquinho mais para baixo. Então esse cara aqui, ó, deveria estar na realidade abaixo desse cara aqui, porque é aqui que a gente define o nosso request. Então vamos lá de novo fazer mais um request e agora ele foi de uma forma segura. Só que aqui ainda tem uma pegadinha. Mas antes de explicar a pegadinha, deixa eu confirmar se vocês de fato entenderam aquilo que foi que eu fiz. Joga no chat aí. Essas coisinhas que são mais conceituais, às vezes eu percebo que vocês têm uma certa dificuldade. Mas já falei isso umas 10 vezes aqui no curso e vou falar mais uma vez. Tudo que a gente está configurando aqui é interessante vocês entenderem, mas quando vocês pegarem o framework pronto, isso já vai estar configurado para vocês. Mas para vocês entenderem a coisa. Basicamente se o método que veio da requisição foi push, eu vou tentar pegar o corpo do formulário e desse corpo eu vou verificar se existe underline method. Se existe underline method, eu estou substituindo o método do formulário, esse método de... cadê? Esse método aqui, pelo que foi passado aqui embaixo. Do nosso index, aqui embaixo eu faço isso. E eu sempre estou jogando aqui em caixa alta, né? Beleza? Então isso aqui já resolveu. Nosso formulário está mais seguro. Vou vir aqui agora para vocês, subir esses arquivos. Então, implementa a busca. E o que mais que a gente implementou? E a validação. Vocês querem baixar aí para poder brincar um pouquinho, ver se de fato está funcionando também para vocês. Show de bola. Eu só não lembro se de lá para cá a gente mexeu na tabela aqui de... Por via das dúvidas, deixa eu mandar para vocês de novo aqui. Eu não lembro se a gente mexeu. Vou botar aqui SQL.
Então tá aí também o código de criação para vocês poderem importar para o banco de vocês e testar isso que a gente viu aqui agora. Então a partir de agora, pessoal, a gente vai focar. Deixa eu só vir aqui e também marcar essa parte aí como concluído. Buscar registro de deletar seguro aqui. Também já falei sobre isso. A gente tem algumas outras coisinhas aqui, como editar registro, fazer paginação, mas vamos focar aqui na parte de autenticação, que depois a gente volta para esses caras. Então vamos lá. Mexer com autenticação. Vamos vir aqui. Deixa eu só ver porque esse cara tá usando aqui coisa. Ah, tá. Esses caras aqui, beleza. Se a gente vier aqui nessa pastinha de layout, vocês lembram que esse layout que está aqui é puramente HTML, né? Esses caras aqui estão existindo aqui somente para nos guiar. E aqui no meio de tudo isso, eu tenho esse layout aqui que é o login. Então eu vou pegar esse cara aqui na íntegra, vou copiar ele aqui por completo. E vou vir na minha pasta de views, src views, e vou criar uma pastinha aqui, ó, que eu vou chamar de autenticação. Porque o processo de autenticação tem várias etapas, então eu não vou simplesmente colocar login logo de cara, não. Dentro de autenticação, eu vou criar um arquivinho chamado login.html.twig. E aqui dentro eu vou colar esse cara, por enquanto somente isso. E vou vir aqui no meu arquivo de rotas e vou criar uma nova rota que é o login, né? Então, quando alguém acessar via get a rota /login, eu quero chamar o manicures controller exibform. Não faz muito sentido que seja manicures form, né? Então a gente vai criar um outro controlador. A gente vai vir aqui, ó. Vou chamar esse cara de autenticação controller.php. Nesse cara aqui, vamos fazer o nosso namespace. E ele já fez aqui dois métodos para a gente. Ele já colocou aqui o exibform, que vai vir lá na pastinha da view, entrar na pasta de autenticação e carregar o arquivo login. E um outro que, por enquanto, só faz um redirect, porque a nossa lógica vai estar aqui dentro. Beleza, show de bola. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na URL e vou botar aqui um /login. Ele disse que a rota não foi encontrada. Vamos ver o que foi que a gente fez de... não salvei o arquivo, né? Vamos vir aqui. Se vocês quiserem, pessoal, tem um recurso aqui, ó, chamado autosave. Você pode deixar isso aqui ativo, tal, que aí toda vez que você modifica alguma coisa, ele já salva automaticamente. Então vou deixar aqui o autosave ativo, visto que eu estou no mesmo erro várias vezes. Então para evitar, eu vou deixar o autosave ativo aqui. Então vamos lá. Quando eu vim aqui no /login, ele trouxe esse cara aqui. Tá meio estranho isso, né? Porque eu estou chamando ainda o meu manicures controller. Então eu tenho que chamar quem aqui? Autenticação controller. Vamos lá de novo. E ele trouxe essa telinha aqui pra gente. Bem bonitinha. Tal. Esse cara aqui, ó, eu já vou tirar essa parte aqui de baixo porque a gente não vai criar conta. Porque não faz muito sentido que um sistema que seja restrito deixe aberto para qualquer pessoa criar conta. Então a gente vai tirar esse cara daqui de baixo. Então vou copiar esse pedacinho de texto aqui, ó, só para a gente ver no nosso arquivo de login. Cadê o nosso login? Aqui. Bom, já tá logo aqui, ó. Então vou só vir aqui nesse cara aqui, ó, e vou arrancar fora. Vou salvar, recarregar e perceba que ele sumiu aqui essa informação daqui de baixo. Show de bola. O grande problema da gente é que a gente tem várias telas que a gente vai precisar construir aqui. Eu preciso construir essa tela de login, como eu já fiz aqui. Eu tenho uma tela para esqueci minha senha, que é onde a pessoa vai informar para qual e-mail eu devo enviar o link de ativação, de recuperação. Quando a pessoa clicar nesse link de ativação que vai ser enviado por e-mail, eu tenho que mandar de volta para uma outra tela que vai pedir a senha e a confirmação de senha. Então tem algumas telas que eu preciso ter aqui. E todas essas telas vão seguir sempre esse arcabouço visual aqui. Então a gente vai fazer a mesma coisa
que a gente fez lá fora. Eu vou vir aqui e vou dizer o seguinte, cara. Como o layout tem o base HTML, eu vou criar dentro de layout um outro carinha que vai ser o base underline alf.html.twig, que seria o layout base da autenticação, né? O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou vir aqui, copiar esse cara na íntegra aqui para dentro. Só que aqui dentro eu vou precisar fazer alguns ajustes, né? Se a gente vier aqui, aqui é só a animação do Tailwind, né? Por algum motivo ele ficou meio desformatado aqui. Deixa eu ver se eu consigo formatar. Acabou que não funcionou. Acabou que não funcionou. Depois a gente faz isso aqui manualmente pra gente ficar perdendo tempo. Beleza. A gente tem um header, que é essa parte daqui de cima. Essa parte aqui do centro que a gente vai reaproveitar, né? A gente vai criar um bloco aqui para ela. Então a gente tem esse bloquinho aqui. Beleza. Agora, no meu login, eu vou tirar tudo isso, estender o layout base do login. Vou vir aqui criar meu bloco e aqui dentro eu vou colar aquela partezinha de lá. Beleza. Vamos ver se aqui resolve. Recarreguei. Continuou aparecendo, significa que deu certo. Mas se você for um pouquinho mais cético, a gente vai vir aqui, ó, e perceba que ele está funcionando. Beleza. Para vocês também já irem brincando aí também, vou subir para vocês aqui, ó. Implementa a field login e o template base. Já tá aí para não tá subindo ainda. Já tá aí para vocês. Então, show de bola. Já tem esse primeiro cara aqui. Vamos tentar entender qual vai ser o nosso fluxo do login, né? Eu preciso fazer com que o cara, quando ele preenche aquelas informações, eu pego essa informação. Só que quando eu for pegar essa informação, eu preciso enviar isso para o banco para confirmar se esse cara de fato existe. Só que para eu poder enviar para lá, deixa eu fazer uma coisinha aqui, ó. Esse campo de e-mail, ele tá como ID. Eu vou modificar aqui para name, para eu poder disparar ele, né? O meu form está como post e está mandando a action para aqui. Eu vou mandar para /login, certo? Aqui embaixo, onde tem senha, aqui no meu password, eu vou colocar também como name. Vocês lembram por que eu estou colocando name aqui? Coloca no chat para ver se vocês de fato estão lembrando. Se não lembrarem, eu vou relembrar vocês. E aqui para baixo, esqueci minha senha, lembrar tal, eu não vou mexer nisso agora. Então vamos dar uma olhada lá de novo. Vou recarregar a página. E eu vou preencher aqui e preencher aqui. Se tudo deu certo, tem que dar errado. Se tudo deu certo, tem que dar erro aqui, né? Então vamos lá, submeter, botar aqui um e-mail qualquer. E ele deu erro de fato. Por quê? Eu chamei a mesma rota, porém com um método diferente. E ele diz o quê? Que esse método diferente que eu utilizei, ele não está disponível, né? Então deu uma exceção ali. Show de bola, isso era esperado. Então vou vir aqui em cima no meu. Posso até fechar esse controlador aqui, não vou mais usar ele. Vou fechar esse form, esse index, o arquivo de rota fica aí, a autenticação controller eu vou precisar. Esse index eu não vou precisar mexer nele agora, a validação não vou precisar. Base model vou mexer daqui a pouquinho e o manicure model não vou mexer nele. Então beleza. Vou puxar essa autenticação cá para o começo. Nessa autenticação eu tenho que rotear esses dados, né, enviar esses dados para esse método aqui. E nesse método aqui eu vou fazer simplesmente o seguinte: dd em request get passed body. A gente já viu que esse get passed body recebe os dados que foram enviados via post, né? Não é os da URL, que foi enviado no corpo da requisição. E aqui no meu arquivo de rotas eu vou dizer, cara, eu tenho mais uma rota, que é a rota também para login, só que utilizando o método post.
E ele, por sua vez, chama o método logar da classe autenticação controller. Vou vir aqui mais uma vez, recarregar a página para ele refazer a requisição. E ele logou aqui, ó, na tela para a gente os dados de e-mail e senha que foram enviados. Perfeito. Uma outra coisa interessante é o seguinte. Isso aqui, inclusive, gera estranheza em algumas pessoas, né? Mas se a gente vier aqui, por exemplo, em Network, eu vou preencher aqui com um dado qualquer, jamilha.gmail, por exemplo. Vou colocar uma senha qualquer aqui, por exemplo, qualquer coisa aqui. E vou disparar. Quando eu faço isso, ele deu erro, obviamente, porque a gente forçou ali um erro. Mas a requisição foi feita para essa página. E aqui no Chrome aparece o payload com o e-mail e a senha que foi passado. Então, mesmo que o formulário esconda, o dado é trafegado pela rede. Então, se eu estiver trabalhando com HTTP ao invés de HTTPS, quem estiver na rede, monitora na rede, seja uma pessoa que de fato tenha autorização para isso ou não, essa pessoa pode capturar esses dados. Então não é interessante você fazer login em sites que seja HTTP. Outra coisa é se preocupar sempre com o seu navegador, porque as requisições ficam aqui. Principalmente se você ativar essa opção aqui, preservar log. Porque com esse cara ativo, mesmo que eu recarregue a página, ele continua aqui as informações. Se tivesse desativado, quando eu recarregasse a página, ia perder tudo e ia fazer de novo, né? Mas com esse cara ativo, fica sempre aqui. Então isso acaba sendo um risco de segurança também para você. Então tenha sempre em mente essas coisas. Isso aqui eu deixo ativo, esses dois caras aqui, para facilitar minha vida na hora de debugar aqui front-end. E até mesmo alguma coisa de back-end também, a depender da requisição que eu faço. Às vezes eu quero pegar o seu URL da requisição e tal. Então deixa isso aqui ativo. Mas no navegador que você usa para aberto, para internet e tal, o ideal é que você. Obviamente, se for de sua casa, não faz nenhuma diferença. Se é só você que usa, não tem diferença. Mas se for um computador público, verifique se esse cara está aqui, use a aba anônima, feche o navegador quando sair, tome esses cuidados, porque algumas coisinhas podem ficar logadas aqui. Beleza? Ninguém comentou aqui, né? Então vou considerar que todo mundo sabendo das coisas. Então vamos lá. Aqui, ó, o que a gente vai fazer? Eu já recebi os dados no meu método logar. Agora eu preciso ir lá no banco de dados verificar se existe um usuário com aquele e-mail jamile@tal. Mas qual é o problema? Eu não tenho uma tabela para isso. Então a gente vai ter que criar essa tabela aqui agora, né? Então no meu banco Beautybook eu só tinha essa tabela de manicures. Eu tenho agora uma outra tabela que vai ser a tabela de usuários. Na minha tabela de usuários eu vou ter um ID, que ele vai ser inteiro, não vai permitir nulo, vai ser auto-incrementado e vai ser a minha chave primária. Além disso, eu vou ter o campo nome, que vai ser. Opa! Cadê aqui? Vachar. E eu vou dizer que é um vachar de 100. Valor padrão, não vai ter nenhum valor padrão. Se eu salvar aqui, belezinha. Vou vir aqui também e salvar o e-mail dessa pessoa. Então, o e-mail dessa pessoa eu também vou dizer que é um vachar de 100. Não vou permitir nulo, né? Eu vou ter que informar esse e-mail. E por fim, eu vou ter a minha senha, que a gente já viu que. Não, vamos bater um papinho aqui de novo sobre essa senha. Na verdade, sobre tudo que está aqui. Quero que vocês agora sejam os Bolt aqui no chat, seja rapidinho. Qual a diferença de char e varchar? Vocês lembram? Eu não expliquei nesse curso, mas eu expliquei lá no nosso curso de SQL, se vocês assistiram. E quem foi meu aluno também já expliquei essa diferença aqui. Vocês lembram qual é a diferença de char e varchar? Do porquê a gente está usando char e não está usando. Do porquê a gente está usando varchar e não está usando char? Tá todo mundo dormindo? É só o Pablo que tá acordado.
Eu ia responder, mas como o Pablo tá tão afinco ali pra responder, eu vou deixar ele responder. Aí depois a gente vê aqui. Aí eu também tô na corrida aqui, vamos ver quem que vai ser mais rápido. Beleza. Basicamente é o seguinte, ó. O varchar, como o próprio nome diz, ele é um char variante, ou seja, é um campo que recebe texto, recebe string, só que a forma de alocar ele no disco rígido, lá pelo banco de dados, ele vai variar de acordo com a string que chegar nele. Ou seja, se eu passo. Deixa eu voltar aqui no. Criar uma coisa. Se eu passo, por exemplo, eu digo, cara, o meu campo é char e ele tem 10 posições. E eu digito Paulo, ele vai salvar o seguinte, ó. Paulo tem 5 caracteres. Então ele vai botar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então ele vai salvar esse espaço em branco. Então, independente de eu ter colocado só 5 dígitos, ele vai salvar 10 dígitos. Certo? Então isso aqui torna ele mais rápido, porém mais pesado. Porque independente do tamanho do dado que eu colocar, ele sempre vai ocupar a quantidade máxima que foi especificada aqui. Quando eu trabalho com varchar de 10, ele é mais lento, porém ele é mais leve. Porque ele vai dinamicamente ocupar somente o dígito, obviamente que tem uma. Ele sempre bota um dígito a mais de controle, né? Então, na verdade, seria algo assim, mais ou menos. Mas, a grosso modo, ele vai salvar aqueles 5 caracteres e o restante do espaço ele vai otimizar. Então, como ele tem essa otimização, ele acaba sendo um pouquinho mais lento, mas ele ocupa menos espaço. Obviamente, se fosse só isso aqui, não ia fazer a menor diferença. Mas pensa que você tem uma tabela com, sei lá, 20 terabytes de dados. Com, sei lá, 400 bilhões de registros. Então acaba fazendo diferença. Então, quando a gente pensa em otimizar de uma maneira um pouquinho mais, vamos dizer assim, mais rígida, a gente tem que tomar cuidado com essas coisinhas, né? Então, nesse caso aqui, vai ser de fato um varchar, porque a gente não sabe o tamanho que vai vir. Por exemplo, se fosse um CEP, eu sei que o CEP sempre tem o mesmo tamanho. Eu poderia colocar ali. E por que eu não vou botar o CEP como inteiro? A gente já viu também que se eu não vou fazer cálculos em cima do número, não tem por que eu trabalhar como números inteiros. Até porque se começar com zero, por exemplo, como é o caso do CPF, a gente pode perder informações. Então, vai ser string mesmo. Beleza? Só que aqui eu tenho um detalhe. O nome tem 100, nem necessitava de ter 100, mas eu vou colocar aqui 100. O e-mail tem 100 e a senha tem 100. A minha senha, eu posso colocar aberta? Posso botar ali. Como só sou apenas eu que tenho acesso ao banco de dados, eu posso botar a senha aberta ali? A gente conversou sobre isso na primeira aula, se não for a memória. Se eu colocar aqui, o que, que vai acontecer? Qualquer pessoa que venha a ter acesso ao banco pode vir a. Como é que se diz? Enxergar a senha de todo mundo. Isso não é interessante. Inclusive nem eu que sou dono do sistema, tenho que ter acesso à senha de ninguém. Então a gente tem que achar uma forma de colocar essas senhas aqui de forma segura. Então o que eu vou fazer aqui agora é o seguinte: eu vou cadastrar uma pessoa, por exemplo. A pessoa vai ser a Jamile. O e-mail dessa pessoa vai ser jamile@gmail.com. Eu não vou nem colocar aqui Gmail, porque vai que existe esse e-mail aí, vocês podem botar aqui jamile@viewerbook.app.br. E a senha vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por enquanto, essa senha está aqui, mas não vai ser ela, certo? A gente viu lá no nosso slide, deixa eu até voltar nele, revisitar esse slide, mais ou menos nesse cara aqui, cadê? Aqui. E a gente tem um método no PHP que é esse password hash, onde a gente pode passar um texto para ele e
e o algoritmo que a gente vai utilizar para criptografia. A gente, inclusive, fez exemplos com ele e tudo mais. Então, o que, que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou vir aqui fora e vou criar um arquivinho chamado index.php. Só para a gente fazer uma brincadeira com ele aqui. Aqui dentro, eu vou fazer o quê? Senha. E a senha vai ser, nesse exemplo aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que o que eu quero imprimir aqui é um password hash, passando a senha e o nosso bcrypt, né? Então aqui vai ser o nosso bcrypt. Então vamos agora no nosso terminal. Vou abrir até um terminal diferente para não parar esse que está rodando. E vou rodar um php index.php. E ele gerou essa senha para a gente. Se eu vier aqui executar de novo, ele gera outra hash para a gente. Eu posso pegar qualquer uma dessas hashes que vai funcionar. Vou pegar essa última aqui, copiar ela. Vou vir aqui no meu banco de dados e vou colar ela aqui. Então, quando eu quiser verificar se a Jamile está aqui, vai ser com essa senha. Beleza? Então, vamos lá de novo no nosso anti-gravity aqui na nossa IDE. E vamos criar também, dentro de model, o nosso autenticação. Nesse caso pode até ser usuário. Usuário model.php. Esse cara, por sua vez, vai ter um namespace, ele vai ter o nome da tabela vai ser usuários, e a gente tem esse fillable aqui, certo? Esse fillable, nesse momento, eu não vou nem precisar dele, eu vou arrancar ele fora aqui, certo? E perceba que eu tenho a necessidade agora de buscar um registro a partir do seu e-mail. Então isso não é comum. Se não é comum para todas as tabelas, não tem por que estar no base. Então eu vou fazer diretamente aqui, né? Então public function obter o quê? Por e-mail. Então eu passo o e-mail para ele e ele vai devolver para mim um array, né? Então se eu fizer aqui, ó, eu vou passar o meu table, ou seja, eu quero todas as colunas a partir da tabela atual, onde o e-mail seja igual ao e-mail que foi informado no parâmetro da função, e aqui eu faço essa substituição, beleza? Eu posso também fazer o seguinte aqui. Não, por enquanto eu vou deixar assim, depois a gente melhora isso aqui. Quando eu vier aqui, ó, eu já sei que esse cara aqui retorna para mim o quê? O e-mail, vou botar aqui, ó, e-mail é igual a isso aqui, e a senha é igual a isso aqui, certo? Vamos até ver se está funcionando dessa forma. Vou pegar aqui a senha, vamos vir aqui, vamos recarregar mais uma vez, a senha está vindo com modulo, então vamos fazer diferente. Vou botar aqui que dados é igual a isso aqui, e aqui a gente faz dessa forma. Porque o dado vai pegar tudo que foi passado pelo corpo, e eu digo o seguinte, desse corpo, que é um array, eu quero só o e-mail e eu quero só a senha. Se eu fizer desse jeito aqui, agora ele veio com a senha que eu digitei aqui. Beleza. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou dizer que o usuário selecionado é quem? É o meu... Tenho que fazer a importação do meu basic, do meu model aqui. Então, public function underline construct. E eu tenho aqui o meu modelo, né? Vai ser o meu public, ou melhor, public não, private model. Ele vai ser de que tipo? O tipo é usuário model. Eu vou deixar mais aquele de usuário model para ficar padronizado. Usuário model. Usuário model. E aqui dentro eu crio uma nova instância de usuário model, que foi a mesma coisa, inclusive, que a gente fez aqui ó, no nosso controller. Tem o manicure model, e aqui eu faço a nova instância de manicure model. Então, mesma coisa, não muda nada. Beleza, uma vez que eu faço isso aqui, eu posso vir aqui embaixo e dizer, cara,
O meu usuário model tem um carinha chamado obter por e-mail. E eu quero que depois que haja essa obtenção pelo e-mail, eu mostre para mim, eu mostre na tela, o usuário que foi selecionado. Então vou vir aqui agora, recarregar a página, vamos ver o que aconteceu. O usuário model não existe, porque a gente não importou, né? Vamos vir aqui. Carregar mais uma vez. E ele está dizendo que o table deveria ser um string. A gente passou por esse problema, né? Basicamente, eu só preciso vir aqui no meu usuário model e dizer que esse cara é uma string, por causa do strict type. Vou vir aqui mais uma vez. E ele diz o seguinte agora, ó, que esse cara deveria retornar o tipo array, né? Cadê? Agora o modo BTP retorna o valor, mas deve ser tipo array. Beleza. Certo. BT por e-mail retorna o valor, mas deve ser tipo array. O que esse cara tá retornando aqui pra gente? Só tirar esse cara aqui por enquanto, só pra gente ver. Ah, tá, ele não tá encontrando nada. Então, nesse caso aqui, ó, vou botar esse cara aqui pra ver se isso aqui resolve. Não existe. Ele tá retornando booleano. Então vamos fazer o seguinte. Vamos vir aqui, ó. Eu vou dizer que o usuário selecionado é esse cara aqui. Se não existir usuário, eu lanço uma exceção, usuário não encontrado. Do contrário, eu retorno o usuário. Vamos ver o que acontece aqui agora. Ele lançou a exceção, usuário não encontrado. Beleza. Então vamos lá no nosso... esse index não serve mais para nada. Nesse controlador, eu vou fazer o seguinte. Cara, isso aqui vai tentar buscar para mim um usuário. Então vou fazer aqui um try. Vamos jogar esse cara aqui dentro. Do contrário, eu posso vir aqui e simplesmente dizer que o usuário é nulo por enquanto. Depois a gente faz uma tratativa melhor. Só para a gente ver se ele está funcionando perfeitamente, né? Vamos lá mais uma vez. Nulo, show de bola. Não encontrou a Jamile, né? A Jamile. O e-mail que eu tinha colocado lá. Vou botar agora a Jamile. Ele continua sem encontrar a Jamile. Vamos ver o que está acontecendo. Ah, tá. Porque o Jamile Beauty Book. Seria estranho se ele tivesse encontrado. Então, vamos botar aqui Jamile. Vamos botar qualquer coisa aqui. Ó. Agora ele encontrou. Então, foi lá no banco de dados e encontrou esse cara. Só que, não sei se vocês lembram, mas a gente tem um problema com isso aqui. Porque se eu chegar e gerar uma hash nova a partir da senha e depois comparar, não vai bater. A gente inclusive fez isso na primeira aula. Vocês lembram como é que a gente resolve isso? Se fosse MD5, se fosse SHA-1, SHA-256, qualquer um desses a gente conseguiria fazer essa verificação de string para string. Só que no caso do password hash, né, que usa o bcrypt, a gente não consegue fazer isso. A gente viu na primeira aula como resolver. Quero ver se vocês lembram aí. Inclusive, é um método bem parecido com o que a gente usou aqui. A gente usou um para gerar a senha, né? Que foi o password hash. A gente tem um outro cara. Deixa eu até apagar esse cara daqui que não vai servir mais para nada por enquanto. Isso. É o verify, né? Só que não é bcrypt verify, seria o password verify, né? Então a gente vai vir aqui e dizer o seguinte, cara. Se o usuário foi selecionado, aqui dentro, eu vou fazer o seguinte, ó. Password verify. E aí eu passo a senha que foi informada na URL e a senha que foi retornada por essa consulta, certo? E é o seguinte, se isso aqui for verdade, né?
Significa o quê? Que o usuário, vou botar aqui simplesmente um echo, usuário logado. Do contrário, bota o senha incorreto. Beleza? Vou tirar esse cara daqui. Lembrando que isso aqui vai dar um erro na tela, mas o importante é a gente ver se deu certo. Vou recarregar aqui. E é isso aqui, ó, senha incorreta. Ele até encontrou o usuário, mas a senha está incorreta. Então vamos de novo lá. A Jamile já está aqui. E agora eu vou botar 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é a mesma senha da Jamile. Vou botar aqui. E agora ele diz que o usuário logou. Certo? Ou seja, eu consegui agora fazer essa comparação se ambos, se as senhas são compatíveis. Isso aqui foi exatamente a mesma coisa que a gente fez lá como pode dizer? Da nossa primeira aula. Vocês sentiram alguma diferença aqui? Eu vou fazer o seguinte, para vocês poderem ir acompanhando e também brincar. Vou também jogar aqui, ó, essa tabelinha para vocês, que é a tabela dos usuários. Então, ó, SQL. E vou subir aqui também nossas alterações. Vou botar aqui, ó, o IP, uma abreviação de Work in Progress, que não está concluído ainda. E vou dizer sistema de login. Vou subir isso aqui para vocês. Beleza? O que a gente vai fazer agora? Se isso aqui, ó, se a senha for incorreta, a gente vai fazer uma coisa que a gente fez, inclusive, no controlador anterior. A gente precisa ter aqui, ó, o nosso, vamos lá no controller de manicure, só para a gente comparar. A gente precisa ter aqui, cadê? Mais para baixo aqui. A gente precisa ter esse flash message e o nosso redirect. Então, exemplo, se o cara digitou uma senha errada, eu vou querer dar um flash message dizendo o que aqui? Credenciais inválidas, né? Só que na verdade não é isso aqui, é 7, né? E a gente tem isso aqui, ó. Erro, credenciais inválidas. E logo na sequência eu faço o quê? Um redirect dele. Então, return new redirect response para quem? Barra login. Então vamos ver se isso aqui vai dar certo. Vou vir aqui, abrir a tela. Vou colocar aqui o e-mail da Jamile. Deixa eu ver se eu copio de lá de novo. E vou botar uma senha qualquer. Então ele bateu lá e voltou. Só que ele voltou e não exibiu nenhuma mensagem. Para esse cara aqui, ó, se não me falha a memória, a gente já tem uma mensagenzinha pré-definida aqui, ó, que é esse alerta aqui, ó. Se eu simplesmente tirar esse hidden daqui, ó, ele tem isso aqui, ó, credenciais inválidas, e-mail sem incorreto, tal. Eu posso deixar essa daqui, se eu quiser. Eu poderia fazer o seguinte, cara, isso aqui só vai existir se ocorrer um erro. Só que não é qualquer tipo de erro, né? Vou botar aqui um erro, deixa eu ver aqui. Erro, botar error login. Error login. Vou botar assim. Então, só que esse cara, eu preciso fazer o quê? Como ele, no momento que redireciona, chama esse outro aqui, a gente vai vir aqui dizer o seguinte, que erro login recebe o quê? O nosso flash message. Só que agora o quê? Get. E o que a gente vai pegar aqui? A mesma coisa que a gente colocou aqui embaixo. Error. Ah, não, nesse caso aqui a gente pega todo mundo. Então, na verdade, aqui seria o flash message. Flash message. E a gente, na realidade, faz o seguinte aqui, ó. A gente vai passar direto aqui. Posso passar aqui, ó.
o compact do Flash Message. E aqui, no meu login, ao invés de fazer desse jeito aqui, vou dizer o seguinte, ó. Se Flash Message erro, aí eu faço isso aqui. Vamos lá ver se funciona? Carreguei aqui a tela, não tem a mensagenzinha ali, o bannerzinho de erro. Vou colocar aqui qualquer dado. Opa. Deixa eu ver aqui o que fez. Entendei por que ele passou. Ver se eu tenho coisa errada no meu formulário. Login. Cadê aqui? Ah, tá. É porque na verdade a gente vai fazer o seguinte aqui. Entendi. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. Foi um erro de lógica nosso aqui. Nosso não, meu, né? Foi o que eu disse. Eu disse, cara, tenta buscar isso aqui. E se você conseguir encontrar alguém, você vai cair nessa situação aqui. Se não conseguir encontrar, ele vai lançar uma exceção. E se lançar uma exceção, ele cai nesse outro bloco aqui. E ele faz um redirect para cá. Então isso está errado. O ideal aqui é o seguinte. Vamos tirar esse cara. Esse cara aqui só deve existir aqui dentro. Certo? Então, se ele conseguiu passar por isso aqui, aí ele faz um redirect. Do contrário, ou até mesmo eu poderia fazer o seguinte: deixar ele aqui fora, não tem problema. E dentro desse cara aqui, eu também faço um redirect para lá. Porque se eu não conseguir encontrar o usuário, eu também faço um redirect para login. Só que eu também tenho que fazer um redirect com uma mensagem. Beleza? Vamos tentar de novo. Vou botar qualquer dado aqui, Paulo Reis, por exemplo. E aí ele foi e voltou, né? Só não sei porquê. Só não. Deixa eu ver aqui. Set erro. Redirect login. Certo, vamos lá ver. Cadê? Erro. Ah, tá. Aqui em cima. Flash message erro. Não tá certo. Deixa eu pegar o mesmo padrão que a gente fez no outro aqui. Cadê? Aqui no manicure. Ah, é o tipo. Vacilei nisso aqui. Então deixa eu pegar isso aqui, ó. Aqui na verdade deveria ser se flash message existe. No caso ela não está vazio. E se o tipo for erro. Só que no meu caso aqui, eu coloquei como. Cadê? Vai embora. De cá. Eu coloquei como error, no plural. Beleza. Vamos vir aqui e só corrigir aqui para error. Ou, para manter um padrão, eu posso voltar aqui também e mudar aqui para erro. É uma opção também. Mudo aqui para erro e mudo aqui para erro. Então isso aqui deveria ser o suficiente para que funcionasse. Botar qualquer informação aqui. Não foi. Botar qualquer outra informação aqui. Não foi. O que a gente vai fazer aqui? Pegar o dado real aqui agora. Esse aqui. E a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ele disse que foi logado. Então, metade do meu sistema de autenticação já está pronto aqui da parte de login. Beleza? Até aqui tá tranquilo, pessoal? A gente tem mais alguns minutos aqui para concluir, mas se tiver alguma dúvida, o momento é esse. Joga aí no chat. Só recapitulando aqui, eu peguei os dados, verifiquei apenas o e-mail, se existe uma conta com esse e-mail. Caso não exista, ele vai gerar uma exceção aqui no try, então ele cai aqui no catch. Joguei uma mensagem, redirecionei para login. Mas caso exista, eu ainda tenho que fazer uma segunda verificação, que é verificar se a senha coincide. Se a senha coincidir, eu jogo o usuário logado. Do contrário, eu jogo ele para cá, né? Essa parte, Pablo, ela não funciona como um middleware.
Mas a parte que protege as rotas, sim, funciona como middleware. Beleza? Essa parte aqui é só uma tela de bloqueio mesmo. A gente sabe, inclusive, que se eu acessar diretamente aqui, ó, eu tenho acesso. Então eu ainda tenho que fazer alguma coisa que impeça que eu tenha esse acesso. Beleza? Mas por hora eu estou apenas tentando concluir essa parte de autenticação aqui, de identificar se o usuário é ele mesmo, certo? Então aqui, uma vez que esse cara aqui, ó, o logado tá ok, eu vou simplesmente fazer o seguinte, cara, a gente pode, vou até fazer isso aqui, ó, jogar esse cara aqui em cima. Ou então, é porque eu não gosto de ficar com um bocado de if else aqui, a gente pode fazer o seguinte aqui, ó. Vou dizer que se isso aqui não for verdade, eu gero isso aqui. Opa. Tiro esse else daqui. E aí o que acontece? Ó? Ele vai vir aqui cair nesse cara, vai fazer a verificação. Se não bater, ele retorna isso aqui. Do contrário, ele cai aqui embaixo. Então vamos lá. Novamente, vou colocar um dado qualquer. Veio para cá. E vou colocar o dado real da Jamile. Vamos lá no nosso banco. Copiar isso aqui. E agora, se tudo deu certo, ele tem que ser possível, ele tem que ser capaz de redirecionar lá para outra tela de autenticado. E deu certo. Beleza? Lembrando, essa partezinha aqui ainda não está protegida. Né? A gente só fez uma camada ali na frente. Vou também subir isso aqui. Botar aqui o IP. Concluindo tela de login. Se vocês estiverem acompanhando aí, tenta executar na máquina de vocês aí para ver se deu certo também. Beleza? Só que o que acontece? Antes da gente de fato ir protegendo as outras rotas, eu quero também poder recuperar a minha senha. Lembrando que eu nunca devo obter a senha da pessoa do banco de dados e disparar para a pessoa, porque isso seria inseguro. E nem dá. Da forma como a gente está aqui, nem dá, porque a gente está salvando criptografada, certo? Mas vamos lá. Eu tenho uma outra telinha aqui, dentro do meu layout, que é essa esqueci minha senha. Como eu comentei, o arcabouço geral é o mesmo, o que vai mudar é essa parte do formulário aqui embaixo. Essa parte aqui. Então vou pegar toda essa partezinha aqui. Vim aqui e criar um novo arquivinho. Eu tenho um login. Eu vou ter agora o meu. Esqueci minha senha.html.wiki. Vou vir aqui, estender meu layout base. Ele tá muito gaiato aqui, eu não botar mais coisa que bloque. Deixa eu tirar esse cara daqui que tá colocando muita coisa. E aqui dentro eu vou colar o que eu trouxe de lá para cá. Só que eu preciso também aqui, eu pensei que quando eu clico aqui, ó, ele manda para esqueci minha senha.html. Essa rota não existe porque é um arquivo HTML. Então eu vou lá no meu arquivo de layout base de autenticação, vou procurar esse cara, que na verdade nem está aqui, ele está no login, né? Tá nesse cara aqui. Então vou procurar meu layout, aqui esqueci senha, e na realidade eu vou chamar o barra esqueci minha senha. Ele até colocou aqui com um tracinho ali, tá? Ou estava com underline, mas não chega a ser problema. Só que essa rota também não existe. Porém, o erro dela vai ser diferente, porque é um erro que vai ser tratado agora pelo nosso sistema de roteamento. Se eu vim aqui, ó, not found. Depois a gente vai ver, inclusive, como criar uma tela mais bonitinha aqui para esses erros de not found e tudo mais. Vamos lá. No meu arquivo de rotas, ele já sugeriu que eu criasse aqui, ó, o esqueci minha senha, dizendo que ele vai chamar o controlador de autenticação e o exibir form esqueci minha senha.
Então vou até copiar esse cara aqui, que ele não existe ainda. E lá no meu controlador, eu vou fechar aqui e vamos criar um novo cara aqui. Public function, colar esse cara aqui e beleza. Ele já tá pegando aqui o flash message porque ele sabe que eu vou precisar em algum momento aqui. Por enquanto eu tinha comentado. E ele vai renderizar a autenticação / esqueci minha senha, passando para lá o flash message. Por enquanto eu não tenho flash message, eu vou deixar assim. Tá salvo, vamos lá, acessar de novo. E aí eu tenho isso aqui agora. Ou seja, eu tenho essa tela de cá, quando eu clico aqui, eu tenho essa outra tela aqui. Então a gente já está evoluindo bastante nosso sistema aqui, né? Esse cara aqui, que é bem legal, porque esse cara vai disparar e-mails e a gente ainda não tinha feito isso até então. Então a gente vai ter algumas configurações aqui adicionais, beleza? Esse cara aqui, eu percebo que quando eu clico aqui, ó, ele vai mandar de volta para login.html. Não existe isso também. A gente também tem que corrigir isso aqui. Então, vamos lá de novo. E no meu arquivo esqueci minha senha, onde tem aqui o voltar para login, eu vou chamar esse cara aqui simplesmente de barra login e vou arrancar fora o HTML. Vamos lá ver se ele está funcionando. Recarreguei a página, voltar para o login, esqueci minha senha. Algum de vocês aqui já trabalhou alguma vez com algum framework de front como React, Angular, Vue.js, Alpine, qualquer coisa do tipo? Já chegou a construir um sisteminha e tal? Vocês estão percebendo que, apesar de ter similaridade, é diferente. E por que é diferente? Porque aqui a gente está fazendo tudo na camada de back-end. Então, se a gente estivesse trabalhando, por exemplo, com algum desses frameworks, com o React, como o Anderson já trabalhou e tal, a gente teria feito uma aplicação separada, que está em um servidor, pode estar no mesmo, mas normalmente em um servidor, e teria um back-end em outro. E aí tudo isso que a gente está fazendo aqui, que acredite, ele tem seu nível de complexidade, mas ele facilita muita coisa para aplicações desse tipo. Porque se fosse agora com Vue.js, com React, alguma coisa do tipo, todo esse trabalho que a gente teve, a gente estaria construindo só uma das camadas. A gente depois teria que ir para o back-end e fazer a outra camada. A vantagem, como a gente já viu aqui, inclusive, é que a gente consegue separar os times. Quem trabalha com API diretamente, ele teoricamente não precisa ter um conhecimento tão profundo, ou na verdade não precisa ter tanto conhecimento em HTML, CSS e JavaScript. A não ser que a API seja em JavaScript, né? Mas assim, normalmente ele vai ter um conhecimento ali em Java, em PHP, em C Sharp e tal, ou no próprio JavaScript e tal. E essa camada de front-end teria todas as suas lógicas aqui, suas regras e tal, que conversaria o tempo todo via JSON ou algum outro tipo de requisição, né? Normalmente JSON. Beleza? Então, assim, se vocês quiserem, inclusive, a gente pode, em outro momento, né, fazer um outro curso de férias voltado para alguma tecnologia dessa de front-end, ou fazer uma aplicação talvez um pouco menor, né, mas que tenha essa comunicação entre o front e o back, né, construindo o back e construindo o front desacoplados e poder comunicar. Seria bem interessante, né? Inclusive, é uma coisa que eu converso bastante com minha filha, é que assim, durante a pandemia, a demanda por front-end e por mobile, desenvolvedores mobile, aumentou bastante. Aumentou vertiginosamente. Não sei se vocês estão acompanhando o mercado, LinkedIn e tal. E também não sei se é o meu algoritmo que está quebrado, que está viciado. Mas uma coisa que eu tenho percebido é que a demanda por desenvolvedores mobile, né, caiu vertiginosamente. Eu não vejo mais vaga para mobile, muito raro. Quem já trabalha já tá ali consolidado, acaba não saindo tanto, né? Tá bem estável o mercado para mobile. E vagas especificamente para front-end até existem bem mais do que para mobile, mas caiu bastante em relação à época da pandemia. Em compensação, back-end e full stack aumentou bastante. Isso não quer dizer que vai ser assim pro resto da vida, mas é um retrato que eu tô vendo agora, né? Obviamente, lembrando que isso pode ser um viés do meu algoritmo, né? As minhas redes sociais podem estar apontando para isso.
mas uma coisa que eu vejo bastante é isso. E se a gente for analisar tecnologias, eu vejo bastante vaga para PHP, Java e C Sharp. Óbvio, tem vaga também para Python, mas a maior parte das vagas de Python que eu vejo não é necessariamente para desenvolvimento, para criar aplicações e tal. É para auxiliar na parte de dados, na parte de automação, na parte de IA e tal. E obviamente tem vaga também para JavaScript, é, mas a maior parte que eu vejo são dessas três stacks, né? C Sharp, Java e PHP. E a esmagadora maioria das vagas que eu vejo cobram conhecimento em full stack. Geralmente o que Yolanda colocou ali, Laravel e Vue.js. Mas pode ser Laravel e React. O React também é bem forte. Na verdade é mais forte que inclusive que Vue, mas junto com PHP, não sei porquê. O pessoal gostou bastante de Laravel e Vue. Que nem Java. Java, eu não sei porquê, mas a maioria das vagas que eu vejo de Java é Java e Angular. Não é que não tenha de outra coisa, né? Mas a maior parte é Java e Angular. Então o pessoal meio que abraçou algumas tecnologias aí. Mas vamos lá. Esse passo aqui é bem interessante. A gente não tem mais muito tempo, mas vamos pelo menos tentar deixar pelo menos engatilhado aqui. Qual vai ser o comportamento que eu quero aqui? Eu quero que o cara digite o e-mail dele. Obviamente tem que ser um e-mail que exista. E caso esse e-mail exista, eu vou disparar um e-mail para ele com um link, onde quando ele clicar nesse link, ele vai voltar para nossa aplicação com um hash específico que só ele vai saber, porque esse hash caiu no e-mail dele. E baseado nesse hash, eu vou ver se esse hash está no banco. E se esse hash estiver ok, aí eu vou e apresento uma tela para ele diferente para ele poder cadastrar nova senha. Assim eu garanto que é ele mesmo. Vocês entenderam o fluxo da coisa? Acho que cada um de vocês aqui, alguma vez na vida, já recuperou uma senha. Por debaixo dos panos é exatamente isso que acontece. Você informa o e-mail, eu vou lá no banco de dados, verifico se esse e-mail existe. Se esse e-mail existe, está associado a uma conta ativa, eu gero um hash momentâneo. Esse hash vai ser incorporado a um link que vai ser disparado por e-mail para o seu e-mail que você informou. Quando você clicar nesse e-mail, eu posso inclusive configurar para um prazo específico. Ó. Se ele clicar dentro de 1 hora, eu aceito. Depois de 1 hora, eu já não aceito mais. Então, clicou ali naquele link, você volta para a aplicação, trazendo esse hash. Esse hash vai bater lá e dizer, cara, para esse e-mail aqui, esse hash está associado? Tá. Então, eu sei que de fato é ele. A partir de agora, eu exibo a tela com o hash lá. Você preenche a sua nova senha. Eu mando essa nova senha para o banco, ou melhor, para a aplicação, junto com o hash. Verifico de novo se esse hash está válido e pertence a você. E aí eu atualizo o seu registro. Parece complicado, mas é bem simples. Mas eu não sei se a gente vai concluir hoje, que a gente só tem mais 10 minutos aqui. Vamos pelo menos começar aqui. Amanhã, independente da gente seguir ou não na aplicação, na aula de amanhã, eu acho que a gente vai ter tempo para isso, mas a gente vai configurar o servidor. Configurar o servidor, vai subir a aplicação do jeito que está e vai configurar também a pipeline de integração contínua, né? Que a gente consegue, a partir daí, toda vez que eu subir o push, vocês podem baixar diretamente, mas também vai cair no servidor. A gente pode ir atualizando a aplicação de uma maneira mais interessante. Beleza? Então vamos lá. Esse cara aqui, ó, o campo de e-mail, eu tenho que determinar aqui como name para que ele possa ser enviado, senão ele não vai ser enviado. E aqui eu vou colocar aqui não, ele já tem um formulário. Ele já tem um formulário aqui em cima que é post. Eu vou mandar para esquecer minha senha. Aqui tem um macetezinho. Perceba que a rota que o formulário tá é a mesma para o qual eu vou enviar os dados, só vou mudar o método. Eu não sei se vocês sabem disso, mas se eu deixar isso aqui em branco, é a mesma coisa de eu estar dizendo, cara, eu vou mandar o formulário para a mesma página. Então não precisaria explicitamente dizer que vou mandar para barra login, para barra cadastrar, para barra esqueci minha senha. É só deixar em branco que ele manda para a mesma página. Deixei da outra forma preenchido para vocês verem que dá para fazer dessa outra forma, mas vou deixar assim agora para vocês verem que também dá para fazer dessa forma, beleza? Então, vou vir aqui agora recarregar e disparar o formulário com o Jamires Gmail, que a gente sabe que não vai fazer diferença pra gente nesse momento. E eu vou disparar.
perceba que a rota, o problema que deu aqui foi o quê? Que o método não está disponível, ou seja, ele conseguiu mandar para ele mesmo, só que mudando o tipo de método, que era get, ele mandou como post. Beleza, isso aqui já é um bom sinal pra gente. Então a gente vai vir aqui no arquivo de rotas, a IA já vai sugerir aqui pra gente alguma coisa interessante. Então é o seguinte, cara, você pode agora acessar como post, esqueci minha senha, pegando o controlador autenticação e o enviar link de recuperação. Beleza, vamos lá criar esse método que não existe ainda, né? Vou vir aqui, cara, eu quero chamar um método public function, enviar link de recuperação, tal. Aqui ele já sugeriu algumas coisinhas. Vamos dar uma lida no que foi que ele sugeriu aqui. Que eu devo pegar os dados da URL, ou da requisição post. Desses dados eu vou extrair somente o e-mail, que é só que na verdade é só a única coisa que eu estou enviando mesmo. Aqui eu vou selecionar um e-mail, um usuário a partir do e-mail, que é a mesma coisa que eu fiz lá em login. Se tiver algum erro, ó, credenciais inválidas, e ele vai mandar de volta para login. Isso aqui não é interessante, na verdade. Deveria manter na mesma página. Então vamos botar aqui, ó, que ele vai mandar para o esqueci minha senha. Certo? E se tudo tiver ok aqui, ele vai mandar a gente de volta para o formulário de login. Porque ele vai fazer o disparo lá e mandar de volta para o login. Ou eu posso manter na mesma página. Eu posso vir aqui e dizer, cara, vamos continuar aqui. Só que vai ter um flash message aqui. Só que qual é o grande lance aqui? Como forma de segurança, não sei se já perceberam isso. Ou melhor, vou fazer essa pergunta para vocês, se vocês já perceberam isso. Em formulários de recuperação de e-mail, de senha, se eu colocar um e-mail nada a ver, ainda assim ele diz que enviou. Já percebeu isso? Joga no chat se você já percebeu esse comportamento. Você sabe por que ele faz isso? Vamos lá ver se vocês estão afiados aí com segurança da informação. Exatamente, para evitar o cara fica testando um bocado de e-mail para ver se algum deles existe. Então ele sempre vai achar que, ó, pô, não, esse aqui existe, ou então ele sempre vai achar que, pô, não, eu não sei se existe ou não, porque ele sempre dá a mesma resposta. Então a gente também vai ter esse comportamento aqui. Então ao invés de dar essa mensagem aqui, credenciais inválidas, se eu não encontrar o usuário, eu vou dar simplesmente a mesma mensagem lá, para enganar o cara. Beleza? Isso aqui tem um efeito colateral ruim. Se você estiver colocando seu e-mail e você colocar errado, você vai achar que enviou. É um risco que corre, né? Uma outra coisa que o pessoal coloca não é necessariamente o link de recuperação foi enviado. Ele bota uma mensagem mais ou menos assim, ó. Caso o e-mail que você informou esteja associado a uma conta, você vai receber no seu e-mail um link para ativação, tal. Ele coloca uma mensagem um pouquinho mais descritiva. Mas ele nunca disse se conseguiu ou não, beleza? Então vamos deixar aqui por enquanto dessa forma. Só que no nosso caso aqui, como a gente não tem mais tempo, eu vou simplesmente colocar o seguinte: vou vir aqui e vou dar um DD para saber se eu consegui encontrar o usuário. Agora selecionado. E caso dê problema, ele vai redirecionar com esse sucesso, beleza. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: que como eu coloquei DD, nunca vai chegar aqui. Mas não tem problema não. Vamos fazer o seguinte: aqui no Esqueci Minha Senha, eu vou abrir o login. E aqui no login, eu tenho esse cara aqui, ó. Senha redefinida com sucesso. Que a gente não usou ainda. Eu vou copiar esse cara aqui, ó. E reaproveitar ele aqui. Então não se preocupe, tá tudo aqui. Vou colocar ele aqui. E eu vou dizer o seguinte aqui, ó. Se tem uma flash message, ela não está vazia,
e o tipo é sucesso, eu vou renderizar esse cara aqui. Só que eu não vou colocar essa mensagem aqui, ó. Eu vou tirar essa parte de baixo aqui e vou botar a mensagem. O mais legal é que a IA é muito rápida. Então, mesmo quando ela sugere algo meio nada a ver, passa um pouquinho de alguns milésimos de segundo, ela já analisou de novo. E a gente tá falando aqui, parece até que ela tá pegando o que a gente tá falando e fazendo, né? Mas na verdade ela tá só reanalisando. Então perceba que ela tá inclusive identificando ali que esse hidden nunca exibiria a mensagem. Então ele já tá mandando a gente tirar. Vou dar um tabzinho aqui e vou aceitar isso. Então vamos vir aqui de novo. Aqui tem um detalhe. Para que esse flash message seja enviado para view, a gente tem que vir nesse método aqui e liberar o flash message que a gente tinha comentado. Então agora ele consegue. Né? Vamos lá. Carreguei aqui. E vou colocar um e-mail qualquer aqui, como o da Jamile, que não está cadastrado lá. Vou disparar. Ó, link de recuperação enviado com sucesso. A gente sabe que isso não é verdade, mas ele está dizendo que foi enviado. Só que no nosso exemplo aqui, ó, eu coloquei um DD para bloquear aqui, ó, quando de fato o e-mail for válido. Então vou pegar o e-mail da Jamile real e vou colocar no meu formulário. Quando eu disparar aqui, ó, aí ele pega. Ó, cara, eu tenho essa informação e eu consigo agora fazer o disparo. Só que a gente vai disparar amanhã. Não vai dar tempo de fazer isso hoje. Beleza? Deixa eu parar aqui a gravação.